Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de programação do nosso segundo Congresso Interdisciplinar e sexto encontro anual de iniciação científica da Uningá. Nós temos como tema Mercado de Trabalho e Inovação Empreendedora. Eu sou a professora Juliana, sou coordenadora dos cursos de Administração, Gestão Financeira e Gestão Pública. No caso do curso de Administração, tanto presencial quanto EAD, no caso dos cursos de Gestão, na modalidade EAD. Sejam muito bem-vindos. Estamos caminhando para a nossa última palestra, que vai fechar com chave de ouro a nossa programação do Congresso para os cursos de gestão aqui da Uningá. E hoje nós teremos, né, nesse segundo horário, a palestra do professor doutor Arthur Gualberto da Cruz Urpia. E ele vai falar um pouquinho sobre gestão e compartilhamento do conhecimento. Antes de passar a palavra para o professor Arthur, já quero agradecer a presença. Quero agradecer por compartilhar aqui com a gente um pouquinho sobre um tema tão relevante, tão atual. E vou falar um pouquinho sobre o professor Arthur. Ele é bacharel em Ciências Econômicas, mestre em Economia pelo Programa de Pós-Graduação em Economia da UFBA e doutor em Economia pelo Programa de Pós-Graduação em Economia do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de economia, com ênfase em economia do conhecimento e teoria monetária e financeira, atuando principalmente nos seguintes temas: economia do conhecimento, sistema financeiro, economia monetária e crédito. É professor adjunto do Departamento de Economia da UEM e professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas, também da Universidade Estadual de Maringá. É parecerista de periódicos e atua como avaliador de órgãos de pesquisa, como a Fundação Araucária. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui compartilhando um pouquinho sobre gestão do conhecimento e fique à vontade. Bom, boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer o convite. Vai ser muito bacana ter esse momento com vocês. É um tema que eu venho trabalhando já nos últimos 11 anos e é um tema que está, né, como os jovens falam, né, bastante hypado. Agora que saiu o Prêmio Nobel de Economia, que está, né, diretamente relacionado ao que a gente vai discutir aqui hoje. Bom, então, pessoal, espero que vocês gostem do tema, que se sentam motivados, né, a pesquisar. É um congresso interdisciplinar, ele é muito bacana porque mostra, né, conhecimentos de áreas distintas, né, que é o que a interdisciplinaridade pede. E, né, o encontro de iniciação científica, ele também tem esse viés, né, de incentivar, motivar todos os pesquisadores a conhecer e trabalhar determinados temas. Então, a minha apresentação, ela vai discutir um pouco sobre o que é a economia do conhecimento, que o conhecimento, né, a gestão do conhecimento estão, né, relacionados com a economia do conhecimento. Então, fazer essa introdução, né, explicar exatamente o que é, explicar o porquê, né, que a economia precisou criar mais essa área, né. A economia é algo muito ampla, né, multifacetada, né, então a gente vai explicar o contexto, vou explicar a importância, né, do conhecimento e da inovação para o crescimento econômico dos países, para as empresas também, e vou aproveitar, né, que semana passada saiu o Prêmio Nobel de Economia, voltado aos modelos, né, que explicam crescimento econômico a partir da inovação, e vou mostrar também como que as pesquisas dos premiados, né, com o Prêmio Nobel estão relacionados com essa área que é a economia do conhecimento. Tá bom? Bom, mas antes da gente começar, né, de fato, falar sobre economia do conhecimento, vamos lembrar um pouco, né, como que a economia surgiu enquanto ciência, né? Lá no século XVIII, a partir de grandes pesquisadores, grandes pensadores como Adam Smith, David Ricardo, enfim, né, a economia surge enquanto ciência a partir desse modelo produtivo, né, que é baseado em produtos materiais industriais. O pano de fundo era a primeira fase da Revolução Industrial. O Adam Smith, que é um dos precursores, né, da economia enquanto ciência, ele vivenciava, né, os efeitos da Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra. Então, as fontes de riqueza, né, eram recursos naturais e o trabalho físico.
Então, a economia, né, ela surge a partir desse contexto, e até hoje, né, os principais manuais de introdução à economia, eles trazem, né, determinados conceitos, como, por exemplo, colocando que os insumos são bens excludentes, que é quando é possível impedir, né, que alguém o consuma, colocando que os insumos, né, os bens, né, eles são rivais, ou seja, quando o seu consumo por uma pessoa reduz a quantidade disponível para o restante. Tá? Então, os próprios conceitos, definições que nós temos, né, nos principais manuais de economia, eles estão voltados a isso, né, a produtos materiais industriais, a bem físico, certo? Só que o que acontece? Né? Ao longo do tempo, nós tivemos importantes transformações, né? E essas transformações, né, são variadas, tá? Aí daria para a gente ficar alguns dias discutindo só sobre esses temas, né? Aqui a gente vai tratar de uma maneira, né, mais sucinta, né, chamando atenção para os elementos principais. Mas uma das transformações importantes se deu com a terceira fase da Revolução Industrial, né? Diversos autores defendem, né, que a terceira fase da Revolução Industrial ela foi uma revolução dentro da própria revolução. Tá? E aí a gente tem que lembrar, né, esse conceito de revolução. Revolução é algo que muda as estruturas, né? É algo que gera uma transformação muito abrangente, né? Que envolve várias áreas, altera os pilares, né? Esse que é o ponto importante. E a terceira fase da Revolução Industrial, ela surge principalmente com a crise do Fordismo, né? O Fordismo, ele se tornou, né, um dos principais eixos da segunda fase da Revolução Industrial, né? E aí, quando a gente fala de Fordismo, não é só voltado à produção dos carros, né? Mas é todo um modo de produção, né? Um modo de produção que você tinha ali um trabalho, né, bem especializado, a esteira, o próprio Ford criou o $5 Day, que é um salário diário de $5, que era para motivar, né, bonificar a produtividade. Né? Então, você produzia em larga escala, né? A partir disso, você tentava reduzir, né, o custo médio dos produtos, e aí você buscava, né, uma venda também em larga escala, né? Então, esse era o Fordismo, que começou na indústria automobilística, mas depois transbordou, né, para outras indústrias, né, se tornando o principal modo, né, de produção ali da segunda fase da Revolução Industrial. E aí a crise do Fordismo, né, e a crise da economia, né, como um todo, na década de 70, né, foi uma crise forte. Nós tivemos também a crise do petróleo, né, tivemos também problemas políticos, com a própria crise do keynesianismo, né, segundo alguns autores. Aí isso começa a abrir, né, a possibilidade para o avanço, né, de outras formas de pensar, de outras formas de produzir, né? E com isso a gente vê o avanço da terceira fase da Revolução Industrial. Né? A gente tem lá os Estados Unidos, né, como principal eixo, aqui mostra, né, o Vale do Silício, né, que havia se tornado ali, né, um grande cluster, né, um grande arranjo produtivo local, uma coisa formidável, né, com universidade, diversas empresas, principalmente empresas da área de tecnologia, da informação e comunicação, né, porque as TICs, né, se tornaram ali, né, produtos principais, né, dentro dessa terceira fase da Revolução Industrial. E aí o que muitos autores têm defendido é que essa revolução técnico-científica tem seus fundamentos relacionados pela emergência das tecnologias da microeletrônica e da transmissão de informações e sobre a automatização e a robotização dos processos produtivos, certo? Com isso, nós passamos a vivenciar o desenvolvimento de novos ramos e mercadorias, e esses ramos e mercadorias relacionados a computadores e softwares, telecomunicações, química fina, mecatrônica, robótica, biotecnologia. Aí, esses novos ramos, essas novas tecnologias, geraram transformações profundas, né, na sociedade. Revolucionou, né, toda a área da educação,
né, essas telecomunicações é que permitem, né, que hoje a gente possa fazer essa palestra sendo gravada e depois disponibilizada para vocês, né, as salas de aulas, né, hoje com as tecnologias digitais, né, enfim, então a educação mudou bastante. A área da saúde também, né, mudou fortemente, com a biotecnologia, a robótica, né, hoje a gente tem robôs que fazem operações, cirurgias, né, uma coisa fantástica. E a parte de telecomunicações, então, a mudança foi muito forte, né? Com esses smartphones hoje, né? Tudo a gente resolve via WhatsApp, né? É bem diferente de anteriormente, quando a gente tinha que mandar as cartas, né? Via correios, né? Enfim, então por isso que alguns autores defendem que é uma revolução dentro da própria revolução, porque mudou, né? Bastante a sociedade como um todo, mudou inclusive a forma das pessoas se relacionarem, que essas tecnologias hoje mediam, né, essas relações sociais. Então foram transformações muito fortes. E aí a gente viu, né, surgir um conjunto, né, de novos ramos industriais e de mercadorias revolucionárias, que vão deslocar o núcleo de acumulação de riqueza ou o núcleo de acumulação de capital, né? Então, essa terceira fase da Revolução Industrial, ela gerou uma mudança do ponto de vista estrutural, né? A forma das empresas acumularem capital, a forma dos países terem um crescimento econômico sustentável, né? Mudou bastante, né? Com a terceira fase da Revolução Industrial. E essas tecnologias, né, que surgiram, permitiram também atualizar, né, bens e mercadorias que já existiam, né? Então, a questão do smartphone, né? A gente é um telefone, mas telefone, né, foi inventado pelo Graham Bell, né, lá atrás, mas você pega as tecnologias, né, eletrônica, telecomunicações, chips, né, e tal, e aí revoluciona o telefone, criando os smartphones. A mesma coisa acontece com os televisores, né, que já existiam há muito tempo, mas aí agora você passa a ter uma série de tecnologias, né, no televisor, os carros, né, o carro existia muito antes do Ford, mas agora você tem uma tecnologia embarcada, né, uma coisa fantástica, né? Então você tem mercadorias que surgem, mas que são atualizações das mercadorias que já existiam a partir destas tecnologias, né? Bom, e a mudança, né, continuou, o processo de mudança continuou e chegou no ápice, né, segundo alguns autores, com o que é chamado de indústria 4.0 ou a quarta fase da Revolução Industrial, né? Essa indústria 4.0, ela surge, né, tal como alguns autores defendem, como Schwab, né, que é um dos autores principais, a partir de 9 importantes tecnologias. A gente tem os robôs autônomos, Big Data, a realidade aumentada, a impressão 3D, né, que muda completamente a forma da indústria manufatureira, a computação em nuvem, cibersegurança, IoT, né, que é a internet das coisas, a integração de sistemas, né, que vai se dar principalmente com esses sistemas cyberfísicos, e as simulações, tá? Então, são 9 tecnologias mais recentes, né, que vão também gerar um processo, né, vão fazer com que esse processo, né, chegue no ápice, né, e aí a gente vai conseguir entender bem como que agora o conhecimento vai se tornar o grande pilar para esse crescimento econômico sustentável, tá? Aqui também está, se a gente fosse explorar, né, toda essa discussão, a gente poderia ficar alguns dias falando da indústria 4.0, tá? Mas a ideia é mostrar, né, como que essa quarta fase da Revolução Industrial, né, como alguns autores defendem, contribuiu, né, para que o conhecimento, para que a inovação se tornassem os grandes pilares para o crescimento econômico. Então, eu vou discutir alguns pontos que eu acho que são principais, tá? Começando pela internet das coisas, né, que é uma tecnologia da indústria 4.0 que boa parte de vocês devem ter acesso, né? O IoT, né, a internet das coisas, é a fusão do mundo real com o mundo digital, né? E hoje, né,
a gente tem lá o conceito de smart home, né? Então, dentro de casa, nós temos, né, a internet, né, integrando, né, os nossos aparelhos telefônicos, ou, né, as IAs, né, com geladeira, fogão, televisor, a caixinha de som, né, a própria lâmpada, né? Então, são alguns exemplos, né, do IoT voltado, né, para dentro de casa. Mas nós temos também o conceito de smart cities. Então, nós tivemos uma série de políticas públicas criadas e voltadas para o desenvolvimento dessas cidades inteligentes, né? Então, a internet das coisas, né, que usa ali a infraestrutura da internet para integrar objetos e coisas com sensores inteligentes, né, e softwares, ele mudou bastante, né? A nossa casa, a cidade, enfim, então é uma dessas tecnologias revolucionárias, né? Que é muito importante dessa indústria 4.0. Outra tecnologia também muito importante é o sistema de nuvem, né? E aqui tem uma charge que eu acho muito legal, né? Que utiliza aquela ideia da teoria evolucionária, né? Então, bom, no início, isso aqui vocês não vão lembrar, que não é da época de vocês, mas é aqueles cartões perfurados, né? Que é ali que você tinha as informações, né, armazenadas. Né? Essa charge ela mostra a evolução das formas de armazenamento de dados, né? Então, disquete, quando eu entrei na graduação, só para vocês terem ideia, eu ganhei da coordenação do curso, né, de economia lá na Federal da Bahia, um disquete, né? E hoje você encontra mais computadores que têm o drive de disquete, né? O próprio CD, que também já caiu em desuso, né, completamente, mas antes vocês tinham ali, principalmente os computadores de casa, né, os PCs maiores, né, tinha drive também para CD, pendrive, né, pendrive é uma coisa que também está caindo em desuso, né, mas a gente ainda tem a utilização dele, e agora a nuvem, né, então, a nuvem é a última fase ali dessa evolução das formas de armazenamento de dados. E com esse sistema de nuvem, você possibilita também essa tecnologia do Big Data, né? Então, o Big Data se trata de um conceito no qual o foco é o grande armazenamento de dados e maior velocidade. E isso vai revolucionar, né, as empresas, a forma com que as empresas vai lidar, né, com armazenamento de dados, a própria transformação desses dados em informação e da informação em conhecimento. E isso vai favorecer a tomada de decisão, né, que quando a gente discute, né, principalmente sobre gestão da informação e gestão do conhecimento, o elemento principal é melhorar o processo de tomada de decisão das empresas. Tá? E aí o sistema de nuvem ele vai possibilitar o armazenamento, compartilhamento e disponibilidade de informações em tempo real e em qualquer lugar. Né? Então, agora eu não tenho mais aquela limitação física. Agora os dados estão na nuvem. Basta eu ter algum aparelho com acesso à internet e aí eu consigo acessar esses dados de qualquer lugar. E isso vai gerar uma flexibilidade muito importante, principalmente do ponto de vista de gestão. Tá? E esse sistema de nuvem permite também o acesso remoto, desde um lugar interno ou externo à fábrica, através de nuvens denominadas nas indústrias como Cloud Manufacturing, né? Que aí tem essa sigla ali, CMFG, né? Que a gente vai voltar a falar sobre isso um pouco mais para frente, que eu vou destacar 3 das principais tecnologias da indústria 4.0 para fazer essa discussão principal, né, com a economia do conhecimento. Tá? Mas o sistema de nuvem, então, é outra tecnologia revolucionária. E a gente tem também os sistemas cyberfísicos, né? Essa nova tecnologia industrial digital, conhecida como indústria 4.0, ela tem, né, os sistemas cyberfísicos como uma das tecnologias principais. Por quê? Porque nessas transformações surgem uma série de sistemas conectados. Então, sensores, máquinas, sistemas de TI e etc. E esses sistemas conectados, que são chamados de sistemas cyberfísicos,
eles podem interagir uns com os outros usando protocolos padrão, que são baseados na internet, e, a partir daí, analisar dados, por exemplo, para prever falhas dentro de uma empresa. Né? Então, a própria tecnologia, através de sensores, através de sistemas, através das máquinas, elas são hoje, né, programadas para compreender, né, quando possíveis falhas podem ocorrer, e aí prevenir essas falhas. Tá? Então, observe o papel que antes o homem, né, exercia dentro da empresa. Quando acontecia uma falha, né, você tinha um protocolo para agir, né, para tentar atenuar os problemas, resolver os problemas, né, de uma maneira mais ágil, né? E hoje não, os sistemas cyberfísicos, eles são programados para isso. Então, esses sistemas cyberfísicos, né, dessa sigla aí, CPS, eles são definidos como a integração da computação, redes e processos físicos, certo? E é uma outra tecnologia muito importante, principalmente quando a gente analisa a sua aplicação dentro da indústria. Bom, e aí a integração desses três principais conceitos, nessas três tecnologias que a gente chamou a atenção, né, das 9 apresentadas, que são os sistemas cyberfísicos, a internet das coisas e esse sistema de nuvem, né, aplicado à indústria, eles impulsionam a eficiência, eficácia e performance dos processos das indústrias. Então, gente, observem, hoje, né, hoje não, já há muito tempo, né, a gente fala da importância de você ter uma gestão, né, que vá melhorar a eficiência, eficácia, melhoria da tomada de decisão, né, um sistema em que vai te possibilitar reduzir custos, certo? Então, olha a importância, né, dessas tecnologias hoje dentro das empresas, né? Então, é uma importância muito forte. Tá? E aí a gente tem o aparecimento na categoria física de 4 principais manifestações, né? São os veículos autônomos, né, que estão em processo de testes, né? E nos Estados Unidos já tem lugar que já está funcionando, enfim, mas cada vez que passa é uma coisa que tá avançando, né? A impressão em 3D, que aí sim é uma tecnologia muito importante hoje, né? Mudou completamente a forma de produzir, né, diversas coisas. Você tem hoje essa impressão em 3D, né, a impressora 3D imprimindo casas, né, uma coisa fantástica, mas que, do outro lado, pressiona o mercado de trabalho, né? O setor de construção civil é o setor mais intensivo em mão de obra, né? Então, se você tem uma impressora substituindo, né, o trabalho do homem, isso vai gerar, né, pressões, né, no mercado de trabalho. A robótica avançada, né? Hoje, por exemplo, na Alemanha, né, para citar um exemplo, você tem lá nos aeroportos o setor lá de informação, né, ao cliente, aos turistas, são robôs, né? Não tem mais pessoas. Isso em determinados aeroportos, né? Então, você tem robôs, né, que tem IA, né, enfim, que conseguem compreender muito bem o que as pessoas estão falando em diversos idiomas, processam as informações, apresentam informações precisas, certo? Então, uma outra coisa, né, bastante avançada, né, que nós estamos observando, mas que também, por outro lado, né, vai pressionar o mercado de trabalho. Enfim, a gente tem um surgimento do que é chamado de uma disruptura tecnológica. E esse conceito é muito importante, tá? Depois a gente vai ver ali, né, os ganhadores do Prêmio Nobel desse ano, eles vão trazer também algo muito parecido, né, com essa ideia de criação destruidora, né, que é algo que veio de Schumpeter, né? Mas a gente tem lá o Airbnb, Uber, Alibaba, Google, né, com carro autônomo, o WhatsApp. Elas são algumas manifestações dessas mudanças. Tá? Aqui eu trouxe uma fala do Tom Goodwin, que eu acho muito interessante. Ele estava destacando, né, como que o capitalismo mudou, principalmente com a indústria 4.0. Ele falou, o Uber, a maior empresa de táxi do mundo, não possui sequer um veículo. O Facebook, que é o proprietário de mídia mais popular do mundo, não cria nenhum conteúdo.
Alibaba, o varejista mais valioso, não possui estoques. E o Airbnb, que é o maior provedor de hospedagem do mundo, não possui sequer um imóvel. Por quê? Isso aí é o que a gente, em economia, discute, né? Dentro da economia do conhecimento também, mas como economia de plataforma. Então, aqui são plataformas, né, que utilizam das tecnologias disponíveis e que vão integrar, né, os clientes, né, os demandantes do serviço, com pessoas, né, no caso do Uber, né, então as pessoas, os motoristas, né, de veículos que querem prestar esse serviço, né, então o Uber é uma plataforma, certo? Por isso que é a maior empresa de táxi do mundo, mas que não tem um veículo. O Facebook, né, é uma plataforma. Você vai conectar as pessoas que estão ali usando, os usuários, né? E esses próprios usuários criam conteúdo, né? Esses próprios usuários vão postar ali as informações, os conteúdos necessários. A Alibaba, assim como uma série de outras, né, plataformas de varejo, também, né, vão integrar ali os consumidores, né, do varejo com empresas que vão estar oferecendo seus bens, né, dentro dessas plataformas. Então, isso é a economia da plataforma, né? Algo que muda completamente o capitalismo, né? Muda o padrão de acumulação do capital, tá? Então, uma mudança muito importante. E essas mudanças fizeram com que? Essas mudanças fizeram com que o conhecimento e a inovação se tornassem os pilares para o crescimento econômico sustentável, tá? Então, esse que é o ponto importante. Hoje, né, você tem toda uma discussão dentro da economia, principalmente com os economistas neo-schumpeterianos, que vão discutir, né, como que o conhecimento é vital para a inovação, né? E aí você tem alguns teóricos que vão discutir sobre o Sistema Nacional de Inovação, você tem os teóricos neo-schumpeterianos que vão discutir sobre os habitats de inovação, enfim, né, os autores como Freeman, Dose, Giovanni Dose, né, que vão discutir sobre a própria inovação, né? Por quê? Porque esse é o pilar. A acumulação do capital hoje é voltada a isso. E, nesse sentido, né, as empresas, né, elas precisam inovar. É essa inovação que vai dar liderança a essas empresas, que vai possibilitar que essas empresas ampliem, né, seu market share, né? Enfim, só que a informação e conhecimento, eles são ativos muito distintos do que os ativos físicos. Vocês lembram que a gente começou essa apresentação falando da formação da economia enquanto ciência? E aí eu falei para vocês, olha, na formação da economia enquanto ciência, né, a gente tem ali, por exemplo, Adam Smith, né, como um grande precursor, e ele está vivenciando a primeira fase da Revolução Industrial. Então, ele tá tendo isso como pano de fundo. E aí a própria economia, né, ela surge tendo esses ativos físicos, né, como sendo os pilares, né, para o crescimento. Agora não, gente. Agora são ativos que são muito distintos, porque são ativos intangíveis. Então, esse que é o ponto importante, tá? Hoje, né, o conhecimento é o pilar para o crescimento econômico sustentável. E é por isso que a gente tem, então, essa área da economia chamada de economia do conhecimento. E informação e conhecimento são recursos intangíveis, não materiais e, portanto, não são esgotáveis. O consumo do conhecimento, né, não destrói, né, o consumo da informação não destrói. Seu descarte geralmente não deixa vestígio físico. A gente tem um problema hoje muito grande, né, de descarte de bens físicos, né? Nós temos grandes lixões, inclusive no mundo, né? Só que o conhecimento tem problema de descarte, tá? Cedê-los, né, por exemplo, mediante venda, não faz com que sejam perdidos, né? Informação e conhecimento são não rivais, não excludentes, certo? Então, agora, né, aqui a partir dessa palestra,
eu estou compartilhando o meu conhecimento com vocês. Só que isso não vai fazer com que eu perca esse conhecimento, né? Isso vai apenas fazer com que vocês possam ampliar o conhecimento de vocês, certo? Então, a utilização da informação e do conhecimento não gera destruição, né? Ele não é rival, né? Você não tem esse problema que a gente tem com os recursos materiais, né? Em que, se eu estou consumindo um determinado bem, eu inviabilizo que outra pessoa possa consumir o mesmo bem, certo? Então, isso explica, tá, o surgimento da economia do conhecimento. Então, é uma área da economia que precisa, né, trazer elementos para que a gente possa entender a informação e o conhecimento. Bom, e o que é de novo, então, né? Só para ficar mais claro, ali eu peguei um trecho do Stuart, que é um dos autores importantes da economia do conhecimento. Ele coloca, olha, o que há de novo é simplesmente o fato de a gerência de ativos intelectuais, e a gerência do conhecimento é a gestão do conhecimento, tá? A gente já vai falar um pouco sobre a gestão do conhecimento. Então, a gerência desses ativos intelectuais ter se tornado a tarefa mais importante dos negócios, porque o conhecimento tornou-se o fator mais importante da produção, certo? Então, é isso que há de novo. E isso, né, se dá dentro de um contexto teórico também, né? A gente tinha lá a teoria do capital humano, né, na década de 60, com Schultz, Becker, né? E aí a gente tem uma transição, né? Que a teoria do capital humano ele já discutia, né, a importância do conhecimento, né? Principalmente falando, né, da aprendizagem, as habilidades, competências, né? E aí a economia do conhecimento, para vários autores, ela é uma evolução teórica da teoria do capital humano, né? Uma evolução que tem como autores principais ali a Drucker, né, em 1993, Davenport, 94, e aí mais recentemente Forey, o Stern e Valero, né, principalmente discutindo sobre a gestão do conhecimento. Tá? Então, do ponto de vista teórico, a gente tem essa evolução. Bom, e aí falando mais sobre a gestão do conhecimento, né, que é um desdobramento mais recente da economia do conhecimento, a gente tem diversas definições, né? A gestão do conhecimento hoje é muito importante, né? Inclusive virou uma disciplina, né, para diversos cursos de administração, né, processos gerenciais, enfim, uma série de áreas correlatas, né, já possuem ali a disciplina de gestão do conhecimento. Tá? Dois dos principais autores são Nonaki Takeuchi, né? E para esses autores, gestão do conhecimento é a capacidade de uma empresa de criar novo conhecimento, difundi-lo na organização como um todo e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas. Tá? Já o Terra, né, que é um autor brasileiro, né, que falei, eu pegar um autor brasileiro para trazer também, né, é um autor que aqui no Brasil tem muita relevância ao falar de gestão do conhecimento, muitas publicações. Para ele, gestão do conhecimento é a capacidade das empresas utilizarem e combinarem as várias fontes e tipos de conhecimento organizacional para desenvolverem competências específicas e capacidades inovadoras, que se traduzem permanentemente em novos produtos, sistemas gerenciais e liderança de mercado. Então, pessoal, vejam, né, como que nessas definições você tem ali, né, a questão do ciclo do conhecimento. Eu até coloquei o ciclo aqui embaixo, né, aí você tem vários autores, né, que possuem ciclos, como o próprio Nunaki Takeuchi, Adalki, né, enfim, mas que discutem bastante, né, a importância do compartilhamento do conhecimento, a socialização, né, enfim, e como que isso, né, tem que se desdobrar, né, tem que ter como finalidade principal a melhoria da tomada de decisão, a criação de novos produtos e, portanto, liderança de mercado para as empresas. Tá? Então, isso que é o ponto principal da gestão do conhecimento. Por isso que as empresas hoje elas precisam gerir bem o conhecimento,
né? Porque o conhecimento hoje é o ativo mais valioso dessas empresas. E as empresas precisam, né, transformar um conhecimento individual em conhecimento organizacional. E isso é feito a partir do compartilhamento do conhecimento, né? Então, as empresas precisam, né, compreender, né, quais são os conhecimentos que os seus funcionários, né, possuem, né, os seus gestores, e aí criar formas, né, de fazer com que esse conhecimento seja difundido, né, seja compartilhado, para que ele se torne um conhecimento organizacional, porque é o conhecimento organizacional que será vital para a melhoria da tomada de decisão e para a criação de inovações. Bom, mas aí a gente está falando de conhecimento, né? Mas do ponto de vista da pesquisa científica, você tem diversos problemas, né? Porque como é que a gente vai trabalhar conhecimento, né? Se, como a gente acabou de definir ali, conhecimento é algo intangível, né? E aí, né, os autores, né, eles deram conta de desenvolver metodologia, desenvolver variáveis, para que a gente possa trabalhar, né, esse ativo, né, o conhecimento, em diversas organizações, em países, né, e por aí vai. E hoje a metodologia principal é chamada de metodologia CAM, é o Knowledge Asset Management, que foram criadas ali pelo Shen e Dalman, em 2004, e eles criaram toda a metodologia para que a gente possa, né, aferir o conhecimento em países, né, e a partir daí fazer as pesquisas, né. Para tal, eles têm 4 pilares, né, da economia do conhecimento, que é a educação e as habilidades, a inovação e a pesquisa, a infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação, que é a TIC, e o ambiente de negócios favorável. Então, a metodologia CAM e as suas bases de dados associadas, elas contribuem significativamente para a medição e compreensão do conhecimento a vários níveis, tá? Então, eles desenvolveram ali uma fórmula para que a gente possa calcular, de fato, o conhecimento em determinados países. E, a partir daí, a gente pode fazer nossas pesquisas, né? Principalmente pesquisas empíricas, né? Utilizando determinados modelos, seja modelos matemáticos ou modelos econométricos, modelos estatísticos, mas você tem, então, uma metodologia para poder calcular, né, o nível de conhecimento de um determinado país. E, além do CAN, nós temos KIA, que é o Knowledge Intensive Activities, que é uma variável, né, que também vai nesse sentido, né, de possibilitar que a gente possa calcular o conhecimento, só que aqui agora o conhecimento que vai estar em atividades baseadas em conhecimento. Então, aqui permite uma análise mais detalhada de como as atividades baseadas em conhecimento impulsionam o crescimento econômico e promovem inovações tecnológicas em setores estratégicos. Para tal, faz uso de indicadores, né, de capital humano, inovação, infraestrutura tecnológica e criação de novas tecnologias. E um relatório mais recente, né, da McKinsey, destaca que as economias intensivas em conhecimento são responsáveis por mais de 50% do valor agregado da inovação, especialmente em setores que adotam tecnologias emergentes, como é o caso da IA, internet das coisas e computação em nuvem. Tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o KIA, porque eu vou destacar as pesquisas que nós estamos realizando aqui na Universidade Estadual de Maringá, pesquisas as quais eu estou orientando, né? Enfim, pesquisas que eu estou desenvolvendo no momento. E uma das pesquisas interessantes, que é inclusive de um professor da Uningá, do Vitor, que é me orientando, foi me orientando de mestrado e agora é me orientando de doutorado, a gente usou o KIA, né? Para poder aferir, né, o conhecimento nessas atividades, né, baseadas em conhecimento, em municípios daqui do estado do Paraná. Tá? Então, daqui a pouco eu vou mostrar o resultado dessa pesquisa. Bom, aqui faz parte também de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo, em que a gente foi entender, né, o estado da arte, né, sobre esse tema, né, sobre a economia do conhecimento.
Então, através de um software, né, que é o VoiceVia, eu fiz uma pesquisa nas principais bases, né, de dados científicas do mundo, que é a Scopus e a Web of Science, e fui compreender, né, quais são os principais temas relacionados com a economia do conhecimento. E aí está muito claro, né, que a inovação, né, veja que a inovação ele está ali bem perto, né, da economia do conhecimento, né. Então a inovação é um dos elementos principais, né, assim como o próprio conhecimento, né. A gente tem vários temas aqui relacionados ao conhecimento, como a sociedade do conhecimento, aqui knowledge management, que é a gestão do conhecimento. E aí, dentro da gestão do conhecimento, a gente tem aqui o compartilhamento do conhecimento, né, que é o knowledge sharing, certo? Enfim, tem várias coisas relacionadas à tecnologia, ao mercado de trabalho, produtividade do trabalho, pesquisa em desenvolvimento, né, que a pesquisa e desenvolvimento é fundamental para a inovação. Temos também aqui temas relacionados ao Sistema Nacional de Inovação, ou sistemas regionais de inovação. Enfim, então, aqui faz parte dessa pesquisa que está em andamento, para que a gente possa compreender o estado da arte, né? Ver quais são os temas de fronteira, né? Então, o que está sendo mais discutido agora, né? Veja que aqui a gente tem uma legenda, o que está de amarelo é mais recente, né? Então, são as coisas que estão mais votadas para 2025, como tem aqui, né? Pesquisa e desenvolvimento de amarelo, a evolução, né? Que está relacionado com a evolução das tecnologias, enfim, própria gestão do conhecimento tem os pontos de amarelo, competências, a globalização, toda aquela parte de sociedade do conhecimento. Bom, mas aí, gente, eu estava elaborando nessa apresentação e quando foi semana passada, né, exatamente 7 dias atrás, a gente tem um anúncio do Prêmio Nobel de Economia do ano de 2025. Tá? E, para surpresa de muita gente, quem foi premiado foram 3 pesquisadores, o Morqui, o Agion e o Horwitz. E eles ganharam o Prêmio Nobel, né, de forma compartilhada, pelas contribuições que eles deram ao discutir principalmente o papel da inovação para o crescimento econômico sustentável. O Morqui de forma individual, o Agion e o Horwitz em dupla, né? Tanto que o prêmio ele foi dividido em 2 partes, tá? Só para vocês compreenderem. Então, é um prêmio de em torno de 6 milhões de dólares. Então, é bastante dinheiro, né? O Morqui ficou com a metade, né? Em torno de 3 milhões, e o Agion e o Horwitz, como o trabalho em dupla, né? Os artigos deles eram em dupla, eles dividiram, né? 3 milhões entre eles. Então, a Gion ficou com em torno de 1,5 milhão e o Horwitz com 1,5 milhão. Tá? Então, é um prêmio considerável. Né? O Morqui, por ter identificado os pré-requisitos, né, para o crescimento sustentável através do progresso tecnológico, e o Agion e o Horwitz pela teoria, né, do crescimento sustentável através da destruição criativa. Tá? E isso, né, tomou conta, né, de diversos portais de notícias, revistas, jornais de economia, né, destacando, né, isso porque é um feito, né? E, gente, é algo que está diretamente relacionado com o que a gente está discutindo aqui, o papel da inovação e do conhecimento para o crescimento econômico. Então, é claramente, né, uma premiação da área da teoria do conhecimento. O Morqui, né, ele identificou os pré-requisitos para crescimento sustentável por meio de progresso tecnológico. Um dos maiores feitos dele, né, foram seus estudos sobre a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, tá? Igual a gente acabou de discutir. A gente falou rapidamente da terceira fase da Revolução Industrial e da quarta fase da Revolução Industrial. Né? E o Morqui, o trabalho dele, tanto que ele é visto como um teórico da história do pensamento econômico, né? Porque ele vai discutir sobre as transformações históricas na área de economia, principalmente na Europa. Né? E o Morqui,
ele diz que é preciso haver ideias disruptivas que gerem choques de produtividade. E as revoluções industriais possibilitaram isso, né? Essas inovações que nós vimos na Revolução Industrial geraram essas ideias disruptivas, né? Que foram ampliando a produtividade, né, das empresas. Então, foi dando esses choques, né? O Morqui também mostrou que o conhecimento útil é essencial para o crescimento, tá? Que é o que a gente está discutindo, né? A economia do conhecimento. Então, o papel do conhecimento útil. E ele vai classificar esse conhecimento útil em dois tipos. O proposicional, que explica por que algo funciona, né? Então, está voltado ali às ciências, à matemática. E o prescritivo, que indica como fazer algo, tá? Então, que está nos tutoriais, né? Então, as instruções, as receitas, os desenhos. E aí, segundo o Morqui, o progresso ocorre quando o conhecimento proposicional e prescritivo se conectam. E aí, ao se conectarem, eles vão permitir inovações mais eficientes e vão dar esses choques de produtividade. Tá? Então, vejam, um trabalho fantástico, né? Não à toa ganhou um prêmio Nobel, né? E o Morqui ganhou 3 milhões de dólares, né? Já o Agion e o Howitt, né, que tem trabalhos em conjunto, eles buscam mostrar que a inovação tecnológica é fundamental para explicar o crescimento econômico de longo prazo, que é a ideia de um crescimento econômico sustentável, tá? Os autores, né, eles não estão mais preocupados em ter um crescimento econômico conjuntural, né? Aqui no Brasil a gente discute muito, né? Eu lembro muito dos meus professores, né, que falavam que o Brasil sofre do voo da galinha, né? O voo da galinha porque a galinha é uma ave, mas que não voa, né? Ela bate as asas, sai do chão ali, mas já volta para o chão, né? Então, o problema brasileiro seria esse, o voo da galinha, né? A gente tenta crescer, tem um crescimento, mas já volta, né? A estaca zero, já volta para o chão, né? Então, não é um crescimento sustentável, né? Então, o que esses autores estão querendo buscar é isso. Qual é o segredo para que as nações possam ter um crescimento econômico de longo prazo? E aí, esses pesquisadores observaram que na década de 90, você tinha um modelo de crescimento econômico que muito se dava a partir desse conceito de destruição criativa, que é um conceito desenvolvido pelo Schumpeter. Eu já falei dos neo-schumpeterianos aqui rapidamente, né? O Schumpeter é um dos grandes autores da ciência econômica, né? Um autor do século XIX. Ele escreveu um livro muito importante, que é a Teoria do Desenvolvimento Econômico, no qual ele vai mostrar ali, né, principalmente o papel do crédito e da inovação, né, para um crescimento econômico, certo? E aí o Schumpeter ele traz esse conceito de destruição criativa. O que é isso? Isso significa que, ao inovar, a empresa ela vai criar um novo mercado, só que ela vai destruir mercados anteriores. Então, esse que é a ideia de destruição criativa. E aí esses autores, né, o Agion e o Howitt, eles se baseiam muito nisso. E aí, por meio de modelo matemático, esses autores conseguiram mostrar de forma clara que a geração de tecnologia é uma das fontes de crescimento econômico. E aí, por fim, os pesquisadores também acreditam que a inteligência artificial, né, que é uma tecnologia muito recente, pode acelerar o acúmulo de conhecimento útil. Então, vejam, tanto o Morqui quanto agora o Agion e o Howitt falando do conhecimento útil, né? E como que esse conhecimento vai gerar inovações, e estas inovações vão possibilitar um crescimento econômico sustentável, certo? Que é exatamente o que a gente estava discutindo ali ao falar da economia do conhecimento. Bom, gente, e para finalizar, né, mais alguns minutinhos, a gente está terminando a palestra, eu quis trazer aqui quais são as pesquisas, né, que nós estamos desenvolvendo agora, né? Então, alguns trabalhos que já estão submetidos, tem trabalho que já está aceito para publicação, como é esse primeiro caso, né, o crescimento através da inovação, o papel das patentes e das guias
na dinâmica econômica regional do estado do Paraná, né, que foi um trabalho do meu orientando, né, o Vitor Hugo Bartolomeu Araújo, que é professor daí da Uningá, né? Então, o Vitor, ele fez a dissertação de mestrado, eu orientei a dissertação, e através da dissertação dele, gerou alguns artigos que agora, né, nós estamos submetendo, um ou outro já aceito ali para publicação. Tá? Um segundo artigo, a economia do conhecimento e crescimento regional, evidências a partir de um painel espacial, né, para o estado do Paraná. E um terceiro artigo, o impacto do capital humano sobre o crescimento econômico de municípios no Paraná. Uma análise espacial também para o ano de 2002 a 2021. Tá? E tem outros trabalhos que eu também estou desenvolvendo com outros pesquisadores, trabalhos voltados à propriedade intelectual, patentes e, portanto, inovação. Então, 2 artigos que estão submetidos: a produção de propriedade intelectual nos sistemas regionais de inovação do estado do Paraná e Em Busca da Inovação, uma análise da proteção da propriedade intelectual nos sistemas regionais de inovação do estado do Paraná, que faz parte de uma pesquisa, né, da Isabela ali, que eu estou colaborando, né, junto com a professora Regiane. Bom, eu vou apresentar aqui 2 dos principais resultados, né, de 2 artigos. O primeiro, né, o artigo do Vitor, né, que é o crescimento através da inovação, o papel das patentes e KIA na dinâmica econômica regional do Paraná. Então, veja, o Vitor, ele está trabalhando justamente na mesma vertente que esses autores ali que ganharam o prêmio Nobel, né? Que faz parte da nossa pesquisa que a gente está desenvolvendo aqui, que é ver o papel da KIA, né? E eu já expliquei que a KIA é uma variável, né, que vai possibilitar que a gente observe, né, como que o conhecimento, né, está contribuindo para o crescimento econômico, e o papel das patentes, né? Patentes é a principal proxy para a inovação, porque para a inovação ocorrer, você tem que ter o direito, né, de proteção dessa inovação. E esse direito se dá com as patentes, né, o direito de propriedade intelectual, tá? Então, ele fez o quê? Um modelo de crescimento econômico, muito parecido com o modelo do Agion, né, e do Reut, e nesse modelo de crescimento econômico, ele foi observar o papel, o impacto da energia, do KIA, grupo KIA, estabelecimento KIA, empregos KIA, da população e das patentes para o crescimento econômico dos municípios do estado do Paraná. Então, olhando essa dinâmica, né, daqui do estado, a dinâmica regional. E o que o Vitor pôde observar, né? Quais foram os principais resultados? Os achados reforçam o entendimento de que o conhecimento e a inovação são motores fundamentais do desenvolvimento econômico local. As KIA, ao envolverem mão de obra qualificada e processos baseados em tecnologia e informação, contribuem para elevar a produtividade e atrair investimentos. Já as patentes, por sua vez, refletem a capacidade de geração e apropriação de inovações com potencial de transformar setores produtivos, gerar empregos e impulsionar o dinamismo regional. E aí, diante disso, né, ele viu a necessidade da elaboração de políticas públicas que devem priorizar a criação de ambientes propícios ao fortalecimento dos ecossistemas de inovação daqui do estado do Paraná. Então, vejam, né, uma pesquisa já está para ser publicada agora, já está aceita para publicação em um periódico importante da área, e com resultados próximos a que os ganhadores do Prêmio Nobel, né, têm em suas pesquisas, que é a importância, né, do conhecimento via KIA e da inovação via patentes para um crescimento econômico regional, né? E um outro artigo, né, que eu estou desenvolvendo é sobre a produção de propriedade intelectual, né? Porque, como eu coloquei, a gente tem que ter a propriedade intelectual, né, para a partir daí a gente ter a inovação, tá? Então, a gente vai pesquisar os sistemas regionais de inovação daqui do estado do Paraná. Observamos que o nosso estado, gente,
tem diversos sistemas regionais de inovação. Então, o Sistema Regional de Inovação do Vale do Ivaí, Sistema Regional de Inovação do Território Costa Noroeste, do Arenito Caiuá, do Litoral do Paraná, o Regional de Inovação do Sudoeste do Paraná, do Centro-Ocidental, do Oeste do Paraná, tá? Do Norte Pioneiro, a inovação do Sul do Paraná e do Norte do Paraná. E o que a gente pode observar, né, ao pesquisar estes sistemas regionais? Que a nossa pesquisa ela é uma pesquisa que tentou observar justamente, né, como que esses sistemas regionais estão organizados, estruturados, e como que se dá a produção de propriedade intelectual dentro, né, desses sistemas regionais de inovação. Aí a gente pôde observar que esses sistemas regionais possuem, né, vários ambientes de inovação, ou habitats de inovação, certo? Só que os principais, que é o polo tecnológico e a aceleradora, né, a aceleradora é muito importante, né, para as startups, né, principalmente, esses ambientes de inovação ainda são reduzidos. A Polo só tem 11% dos sistemas regionais de inovação e a aceleradora só foi observada em 22% desses sistemas. E aí eles possuem centro de inovação, 44%, parque tecnológico, que é outro habitat muito importante para o desenvolvimento de tecnologia, também 44%, e os habitats que são mais disseminados é a incubadora e a pré-incubadora, tá? Então, já ficou um resultado interessante, né? A importância do poder público, via políticas públicas, poder, né, ampliar a participação dos polos tecnológicos, das aceleradoras, certo? Dos parques tecnológicos. Então, esse já foi um papel, já foi um resultado importante que a pesquisa da gente pôde verificar. E a gente viu também o nível de interação e inovação dos atores desses sistemas regionais de inovação daqui do estado do Paraná. Então, os atores governamentais, de fomento, empresarial, institucional, de habitats de inovação e de conhecimento científico. E a gente verificou, né, que o nível de interação ainda não é muito alto, né, principalmente em determinados atores, né, como o de fomento, né, que a gente precisaria, né, que esse ator tivesse uma interação maior, né, com os demais atores. E o nível de inovação também é algo que precisa ser potencializado, né? O resultado mostra que ainda, né, há espaço para a elaboração de políticas públicas que possam ampliar o nível de inovação desses atores, né? Novamente, o de fomento, né, o empresarial, né, principalmente, enfim, o nível de inovação que é alto é de conhecimento científico, então, que está relacionado às universidades, né? Por exemplo, universidades, centros de pesquisa, enfim. É isso, gente, tá? Então, eu trouxe aqui 2 dos principais resultados, né, que a gente está desenvolvendo, para mostrar, né, como que essas pesquisas têm sido realizadas, mas o elemento principal era mostrar a área, né, mostrar como que está essa área da economia do conhecimento, incentivar vocês a pesquisarem sobre isso, e a necessidade da gente discutir sobre políticas públicas, né? Porque são essas políticas que vão possibilitar que esses municípios ou o estado do Paraná, enfim, o próprio Brasil, possa entrar, né, em uma dinâmica de crescimento econômico sustentável, né? Além, lógico, né, de falar da importância da gestão do conhecimento para as empresas, né? Que é uma coisa muito importante, principalmente para vocês do curso de administração, do curso de processos gerenciais, que precisam discutir muito, né, a melhoria da tomada de decisão, como que essas empresas podem gerar novos produtos. Para finalizar minha fala, tem um autor que eu acho muito interessante, que ele colocou o Arthur Bryan, é um pesquisador muito da área da economia do conhecimento e da gestão do conhecimento. Ele colocou que as empresas hoje precisam tornar seus próprios produtos obsoletos. Olha que coisa fantástica. Então, a empresa inova,
né? E isso vai dar uma liderança para ela de mercado. Antes das suas concorrentes imitarem e chegarem até ela, né? Então, antes de acontecer esse processo, né, de alcance, a empresa deve fazer uma outra inovação, porque aí ela vai dar um outro salto qualitativo. E é isso que vai possibilitar que a empresa tenha uma liderança de mercado sustentável, né? É isso que vai gerar para ela um market share, né? Que ela vai se tornar tranquila ali no mercado. Mas como fazer isso? Através de pesquisa, desenvolvimento, através do conhecimento organizacional. Então, a gente vê, né, como que, de fato, o conhecimento é vital, não só para as empresas, como também para os países, estados ou municípios. Espero que vocês tenham gostado, que se sintam motivados a pesquisar e ler sobre isso, tá? E agradeço novamente o convite da professora Juliana e de todos da Uningá, né? Desejo que vocês tenham ali, né, um momento fantástico de aprendizado com esse evento, que é muito importante. Muito obrigada, professor. Muito obrigada pela apresentação. O tema é muito interessante. É muito legal saber que temos professores, né, do nosso corpo docente, como o professor Vitor, por exemplo, que pesquisa temas tão atuais e tão relevantes dentro toda essa temática que a gente tem trabalhado nos últimos dias de evento, né? Eu sempre falo para os alunos que nós temos um perfil de aluno que trabalha e estuda, então esse é o nosso perfil. Acredito que a maioria dos alunos que estão assistindo nesse momento podem pensar, poxa, mas eu trabalho e estudo, né? Que hora que eu vou conseguir fazer isso? Mas a gente cria essas oportunidades ao longo do próprio curso, então, dentro das disciplinas, dentro das propostas de debates, enfim, e como o professor falou, né, de uma forma muito completa, tudo isso vem através da dedicação em termos de pesquisa, de dados, de conhecimento de mercado. Então, é um tema muito interessante, mas que gera uma necessidade de muita pesquisa. Então, não é simples, não é fácil, e é por isso que é preciso estudar esse tema e trabalhar todas essas temáticas para que eles consigam desenvolver isso, né? E o uso dessas novas ferramentas e tecnologias, né? Nós temos vários treinamentos enquanto professores de como que a gente utiliza essas tecnologias e como que a gente traz isso para a sala de aula. Então, se tecnologias para a sala de aula já surgem várias, né? A gente tem a semana pedagógica dos professores todo início de ano. Então, tem treinamentos, formação, e a cada ano tem novas ferramentas e novas possibilidades de trabalho. Então, imagina no dia a dia das empresas também, né? São muitas possibilidades e as empresas precisam se atualizar com relação a tudo isso, porque senão, de fato, às vezes a proposta é muito boa, mas a execução ali, o formato não traz tanta praticidade e a agilidade no processo é muito importante nesse sentido. Então, essa temática é muito importante em termos de gestão também, né? Vários alunos que estão aqui assistindo se identificam com essa área de trabalho, a área de atuação. Então, é muito importante a gente ficar atento a tudo isso e o uso da inteligência artificial, né? Trazer ela para nos auxiliar dentro dos nossos próprios processos. Com certeza, a gente tem os dilemas éticos, né, que envolvem a IA, Exato. que precisam ser discutidos, principalmente dentro da área da educação, mas essas discussões mostram a necessidade da gente continuar aprendendo, né, principalmente nós, professores, docentes, né, e aí você falou da semana pedagógica, é isso, né, as organizações, né, independente pública, privada, enfim, elas precisam incentivar que seus professores, né, seus colaboradores possam cada vez mais desenvolver competências e habilidades, principalmente votadas, né, essas tecnologias disruptivas que a gente tem, como é o caso da IA, porque elas geram um efeito muito importante, né, dentro do ensino superior, né, essas tecnologias têm a capacidade, né, de melhorar a aprendizagem dos alunos, né, enfim, é um tema que, se eu puder, eu fico o dia inteiro falando disso, né? Então, eu estava até olhando ali no relógio, às vezes, fico preocupado, né? Eu não vou passar muito do horário,
Mas é isso, né? A ideia da gente mostrar, né, como é que está a área e incentivar as pessoas a pesquisarem sobre isso, né, continuarem trabalhando, que é muito importante. Exatamente. Inclusive, fica a informação para os alunos que nós sempre temos editais de projetos de pesquisa também, né? A gente tenta incentivar os alunos a partirem para isso, não deixar só para o TCC, né? A gente tem os alunos de gestão que têm cursos mais curtos, então não tem o TCC, mas tem a oportunidade de fazer a pesquisa dentro desses editais. Então, a gente tenta sempre divulgar esses editais com antecedência, alguns até com bolsa, é uma oportunidade, a gente consegue fazer essa orientação de forma remota, né, com a possibilidade da tecnologia também, isso nos auxilia a fazer essas orientações de forma mais remota. Então, é importante também ficar dentro desses temas através de uma forma mais acadêmica, e é uma forma de orientação mesmo, né? Eu me lembro a primeira vez que eu tive a oportunidade de escrever um artigo que foi numa disciplina da graduação no primeiro ano, e a primeira vez que a gente escreve é meio assustadora, porque a gente não sabe muito bem por onde começar, mas aí vem o professor, vai dando orientações e dicas e vai lapidando o processo, e quando a gente vê, a gente consegue fazer um trabalho bacana e se sente motivado a pesquisar mais. Então, pessoal, alunos que estão aí assistindo, fiquem atentos aos editais que a gente tem. Nós postamos sempre no ambiente das disciplinas para vocês se matricularem, se inscreverem, né? Nós temos editais de monitoria também abertos para que os alunos se inscrevam e façam parte dessa trajetória dos demais também, contribuindo com o processo de aprendizagem dos demais. E pessoal, ó, a professora Juliana foi minha aluna de graduação. É E verdade. ela foi excelente aluna. Então, se incentive lá, se motive, né, pelo que ela está falando. Que olha para onde a professora está agora, coordenando vários cursos em uma instituição grande, importante. E é isso aí, foi o empenho dela, o trabalho, né, a dedicação. Mas é isso, né? Quando ela fala da pesquisa, né, enquanto aluna de graduação, e aí vocês têm acesso, né, disponibilidade a toda uma semana de iniciação científica, e tem ao longo do ano, né, projetos, enfim. Então, as oportunidades estão sendo dadas, né? Cabe agora a vocês, né, abraçar essas oportunidades, e se desenvolverem, né? Problemas, desafios, todo mundo tem. Eu lembro quando eu fiz minha graduação, eu cheguei a trabalhar em 2 lugares, que a situação não estava fácil, né? Mas continuei estudando, fiz meu mestrado, meu doutorado, enfim. Então, é isso, tá? Aproveitem as oportunidades e sempre se motivem, sempre se inspirem em pessoas como a professora Juliana aí, ó, que chegou onde está através da dedicação e empenho dela. Muito obrigada, professor. Eu fico muito feliz que vários dos professores, enfim, colegas que estão dentro dessa semana, tanto EAD quanto do presencial, ou foram meus colegas, ou foram professores, pessoas que eu conheci nessa trajetória acadêmica e aceitaram, assim, prontamente o convite para conversar um pouquinho, trazer um pouco, compartilhar o conhecimento, né, com a gente. Eu fiquei muito, muito contente. Eu sempre falo para os alunos que não tem atalho, não dá para a gente cortar caminhos. E hoje eu vi um post muito interessante, inclusive do Vitor, que a gente mencionou aqui, falando sobre isso, como hoje em dia muitas pessoas desmotivam o ensino superior ou desmotivam fazer um curso de modo geral. Mas o caminho é esse para quem não tem outras oportunidades, né? Então, se você observa a sua vida e vê que essa é a sua oportunidade de crescimento, vai atrás, busca, encontre algo. Eu acho sempre importante falar isso, algo que você gosta de pesquisar. Porque Isso. pesquisar é difícil, não é fácil. A gente sabe, tem hora que cansa, tem hora que a gente não quer. Mas quando você encontra um assunto que você gosta, que você se identifica, que você acha que tem um propósito dentro da sua pesquisa, isso torna o processo mais fácil. Então, às vezes, nós tivemos uma palestra que, inclusive, vai ser transmitida antes dessa, né? Onde o nosso palestrante ele falou que ele foi tentar fazer uma pesquisa dentro do mestrado e ele disse que não gostou, não se identificou, e aí ele parou, ele desistiu e foi para outra área, e ele se encontrou dentro do processo de estudo dele, de pesquisa,
Então, isso é importante, porque às vezes você acha que você não gosta, mas é porque às vezes é a área errada, é a pergunta de pesquisa que não se encaixa com o que você gostaria de estudar. Então, encontrar algo relevante dentro do seu propósito enquanto acadêmico pode tornar esse processo mais leve, mais tranquilo de levar para adiante, né? Com certeza. Enfim, pessoal, deixem os comentários aí no nosso chat, fiquem à vontade, nós teremos professores conversando com vocês via chat também. Então, fiquem atentos, deixem o comentário, façam trocas relevantes dentro desse processo. E nós nos vemos na próxima. Agradeço mais uma vez a presença do professor Arthur. Então, agradeço por participar, dos demais palestrantes também, né? Estamos encerrando a semana nesse momento. E no ano que vem teremos uma nova organização. Se você não teve a oportunidade, né, você é aluno, não teve a oportunidade de assistir todas as palestras, fique atento nas redes sociais, nós divulgaremos mais informações sobre isso, sobre os próximos eventos também. E é isso. Muito obrigada mais uma vez, professor. Obrigada aos alunos pela presença e até a próxima. Abraço, pessoal. Obrigado a você, Juliano. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Parabéns aí. Obrigada.